Hoje vamos fazer uma das mais poderosas orações dedicadas a São José. Se você está vivendo um problema que parece impossível, se existe uma causa urgente tirando a sua paz, se você precisa de um milagre, permaneça comigo até o final desta oração, porque Deus pode agir exatamente onde ninguém mais consegue ajudar. São José foi escolhido pelo próprio Deus para proteger a Sagrada Família e continua sendo até hoje o poderoso intercessor daqueles que recorrem a Ele com fé. Por isso, enquanto rezamos juntos, entregue completamente o seu coração. Não importa quanto tempo você espera, não importa o tamanho da sua luta, para Deus não existe impossível. E pela poderosa intercessão de São José, grandes milagres continuam acontecendo. Antes de começar, já escreva nos comentários: São José, intercede por mim. Eu vou apresentar essa intenção a Deus durante esta poderosa oração. Toda a nossa comunidade estará rezando por você. E se esta é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se agora. Ative o sino das notificações para não perder nenhuma oração. Deixe o seu gostei no vídeo. Esse simples gesto ajuda esta oração a alcançar milhares de pessoas que também estão precisando de um milagre. Se você conhece alguém que está enfrentando uma grande batalha, compartilhe este vídeo. Talvez seja esta oração o instrumento que Deus escolheu para transformar a vida desta pessoa. Agora, feche seus olhos, acalme o seu coração, entregue toda a ansiedade ao Senhor e reze comigo com toda a sua fé. Porque hoje vamos clamar a poderosa intercessão de São José, acreditando que Deus já está preparando o milagre impossível de que tanto precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, Pai terreno de Jesus, esposo da Virgem Maria, homem justo, obediente à vontade de Deus e poderoso intercessor das causas mais difíceis, nós nos colocamos agora diante da Tua santa presença, com o coração cheio de esperança e fé. São José, Tu conheces as lágrimas que escondemos, as lutas que enfrentamos, os medos que nos silenciam e as batalhas que ninguém vê. Tu sabes o peso que carregamos, as portas que permanecem fechadas para nós, os nossos sonhos interrompidos, as respostas que ainda não chegam e as noites em que dormimos pedindo apenas que Deus nos socorra. São José, hoje nós clamamos pela Tua poderosa intercessão. Vai à nossa frente, prepara os nossos caminhos, remove todo obstáculo que impede a nossa vitória, derruba toda muralha que parece impossível de vencer, abre as portas que somente o Senhor pode abrir. São José, fecha definitivamente as portas do mal, da derrota, da tristeza, do desânimo, da pobreza, da angústia e de toda a obra das trevas. Ó poderoso protetor, São José, leva ao coração de Jesus as nossas súplicas. Apresenta diante do trono de Deus aquilo que carregamos em silêncio e que tantas vezes não conseguimos explicar com palavras. Tu que sustentaste a Sagrada Família
com o trabalho das tuas mãos, abençoa também a nossa vida. Que nunca nos falte o pão de cada dia, que nunca nos falte a esperança, a fé, a presença de Deus. São José, intercede por aqueles que estão aflitos. Intercede pelos que choram, pelos que perderam a coragem de lutar, por aqueles que esperam um milagre, pelos que aguardam uma cura, pelos que precisam de um emprego, por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, que vivem grandes injustiças, carregam enfermidades. Intercede, São José, pelas famílias que estão divididas, pelos casamentos que precisam ser restaurados, pelos filhos que se afastaram de Deus. Ó São José, faz florescer onde tudo parece seco, faz nascer esperança onde existe desespero, faz surgir luz onde existe escuridão, faz brotar vida onde todos enxergam apenas o fim. Nós acreditamos que Deus continua realizando milagres. Nós acreditamos que nenhuma causa é impossível para o Senhor. Nós confiamos que a tua poderosa intercessão, São José, alcança graças que os nossos olhos ainda não conseguem ver. Por isso entregamos em tuas mãos o nosso maior pedido. Entregamos a nossa causa impossível. Entregamos a urgência que carregamos. Entregamos a dor que pesa sobre o nosso coração. São José, se este milagre for para a glória de Deus e para o bem da nossa alma, roga sem cessar por nós, intercede dia e noite, bate às portas da misericórdia divina, pede por nós, clama por nós, suplica por nós, e alcança pela infinita bondade de Deus o milagre que tanto esperamos. Que toda corrente seja quebrada, que toda injustiça seja desfeita, que toda perseguição chegue ao fim, que toda tristeza se transforme em alegria, que toda porta fechada se abra no tempo perfeito de Deus, que toda resposta chegue no momento certo, que toda promessa do Senhor se cumpra em nossa vida. São José, ensina-nos a confiar, mesmo quando não compreendemos. Ensina-nos a esperar sem perder a esperança. Ensina-nos a permanecermos firmes, mesmo durante a tempestade. Ensina-nos a caminhar com humildade, coragem, fidelidade. Que jamais nos afastemos de Jesus, que jamais percamos a fé, que jamais deixemos de acreditar no poder da oração. Hoje escolhemos confiar, escolhemos esperar, escolhemos acreditar que o céu está trabalhando ao nosso favor. Mesmo que tudo pareça impossível, sabemos que Deus continua sendo o Deus do impossível. E pela tua poderosa intercessão, São José, cremos que o milagre já começou. Recebemos a paz, recebemos a força, recebemos a esperança, recebemos a bênção do Senhor.
Que a nossa casa seja protegida, que a nossa família seja guardada, que o nosso trabalho seja abençoado, que os nossos caminhos sejam iluminados e que a presença de Deus permaneça conosco hoje, amanhã e por todos os dias da nossa vida. Glorioso São José, continuaremos confiando, continuaremos rezando, continuaremos aguardando, porque sabemos que aqueles que colocam a sua esperança em Deus jamais são abandonados, jamais são esquecidos. São José, rogai por nós, guarda-nos, protege-nos, nos conduz até Jesus e alcança para nós o milagre impossível e urgente que tanto necessitamos, segundo a santa vontade de Deus. Neste momento, pela poderosa intercessão de São José, nós entregamos ao Senhor tudo aquilo que parece perdido. Nós acreditamos que Deus está trabalhando em silêncio, abrindo portas que ainda não conseguimos enxergar, movendo corações, preparando encontros, criando oportunidades e realizando o impossível no tempo perfeito. Nós sairemos desta oração mais fortes, mais confiantes, mais cheios de esperança, porque a nossa vitória não depende das circunstâncias, mas do poder de Deus que jamais falha. Que a alegria do Espírito Santo renove o nosso coração neste momento, que todo medo se transforme em coragem, que toda angústia dê lugar à confiança e que a presença de Deus permaneça conosco em cada passo, em cada decisão e em todos os dias da nossa vida. São José, protege a nossa vida, abençoa os nossos projetos, livra-nos de todo o mal, de toda armadilha, de toda inveja, de toda injustiça e de tudo aquilo que tenta nos afastar da vontade de Deus. Que nunca nos falte a tua proteção, São José, o teu exemplo de fidelidade, a tua poderosa intercessão. Nós recebemos pela fé as bênçãos que Deus está derramando sobre nós. Recebemos a cura para as feridas, recebemos a força para continuar, recebemos a esperança que renasce, recebemos a providência do céu e recebemos com alegria o milagre que o Senhor, pela intercessão de São José, já começou a realizar em nossa vida. Nós seguiremos confiando, seguiremos rezando, seguiremos agradecendo, porque sabemos que Deus nunca abandona aqueles que colocam a sua esperança em suas mãos. E quando olharmos para trás, veremos que esta oração foi o início de uma nova história, de um novo tempo, de uma nova esperança e de grandes milagres que glorificarão o santo nome do Senhor. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.
Glorioso São José, Pai terreno de Jesus, esposo da Virgem Maria, homem justo, obediente à vontade de Deus e poderoso intercessor das causas mais difíceis, nós nos colocamos agora diante da Tua santa presença, com o coração cheio de esperança e fé. São José, Tu conheces as lágrimas que escondemos, as lutas que enfrentamos, os medos que nos silenciam e as batalhas que ninguém vê. Tu sabes o peso que carregamos, as portas que permanecem fechadas para nós, os nossos sonhos interrompidos, as respostas que ainda não chegam e as noites em que dormimos pedindo apenas que Deus nos socorra. São José, hoje nós clamamos pela Tua poderosa intercessão. Vai à nossa frente, prepara os nossos caminhos, remove todo obstáculo que impede a nossa vitória. Derruba toda muralha que parece impossível de vencer. Abre as portas que somente o Senhor pode abrir. São José, fecha definitivamente as portas do mal, da derrota, da tristeza, do desânimo, da pobreza, da angústia e de toda a obra das trevas. Ó poderoso protetor, São José, leva ao coração de Jesus as nossas súplicas. Apresenta diante do trono de Deus aquilo que carregamos em silêncio e que tantas vezes não conseguimos explicar com palavras. Tu que sustentaste a Sagrada Família com o trabalho das Tuas mãos, abençoa também a nossa vida. Que nunca nos falte o pão de cada dia, que nunca nos falte a esperança, a fé, a presença de Deus. São José, intercede por aqueles que estão aflitos. Intercede pelos que choram, pelos que perderam a coragem de lutar, por aqueles que esperam um milagre, pelos que aguardam uma cura, pelos que precisam de um emprego, por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, que vivem grandes injustiças, carregam enfermidades. Intercede, São José, pelas famílias que estão divididas, pelos casamentos que precisam ser restaurados, pelos filhos que se afastaram de Deus. Ó São José, faz florescer onde tudo parece seco. Faz nascer esperança onde existe desespero. Faz surgir luz onde existe escuridão. Faz brotar vida onde todos enxergam apenas o fim. Nós acreditamos que Deus continua realizando milagres. Nós acreditamos que nenhuma causa é impossível para o Senhor. Nós confiamos que a Tua poderosa intercessão, São José, alcança graças que os nossos olhos ainda não conseguem ver. Por isso entregamos em Tuas mãos o nosso maior pedido. Entregamos a nossa causa impossível. Entregamos a urgência que carregamos. Entregamos a dor que pesa sobre o nosso coração. São José, se este milagre for para a glória de Deus e para o bem da nossa alma, roga sem cessar por nós, intercede dia e noite, bate às portas da misericórdia divina, pede por nós, clama por nós, suplica por nós, e alcança pela infinita bondade de Deus
o milagre que tanto esperamos. Que toda corrente seja quebrada, que toda injustiça seja desfeita, que toda perseguição chegue ao fim, que toda tristeza se transforme em alegria, que toda porta fechada se abra no tempo perfeito de Deus, que toda resposta chegue no momento certo, que toda promessa do Senhor se cumpra em nossa vida. São José, ensina-nos a confiar, mesmo quando não compreendemos. Ensina-nos a esperar sem perder a esperança. Ensina-nos a permanecermos firmes, mesmo durante a tempestade. Ensina-nos a caminhar com humildade, coragem, fidelidade. Que jamais nos afastemos de Jesus, que jamais percamos a fé, que jamais deixemos de acreditar no poder da oração. Hoje escolhemos confiar, escolhemos esperar, escolhemos acreditar que o céu está trabalhando ao nosso favor. Mesmo que tudo pareça impossível, sabemos que Deus continua sendo o Deus do impossível. E pela tua poderosa intercessão, São José, cremos que o milagre já começou. Recebemos a paz, recebemos a força, recebemos a esperança, recebemos a bênção do Senhor. Que a nossa casa seja protegida, que a nossa família seja guardada, que o nosso trabalho seja abençoado, que os nossos caminhos sejam iluminados e que a presença de Deus permaneça conosco hoje, amanhã e por todos os dias da nossa vida. Glorioso São José, continuaremos confiando, continuaremos rezando, continuaremos aguardando, porque sabemos que aqueles que colocam a sua esperança em Deus jamais são abandonados, jamais são esquecidos. São José, rogai por nós, guarda-nos, protege-nos, nos conduz até Jesus e alcança para nós o milagre impossível e urgente que tanto necessitamos, segundo a santa vontade de Deus. Neste momento, pela poderosa intercessão de São José, nós entregamos ao Senhor tudo aquilo que parece perdido. Nós acreditamos que Deus está trabalhando em silêncio, abrindo portas que ainda não conseguimos enxergar, movendo corações, preparando encontros, criando oportunidades e realizando o impossível no tempo perfeito. Nós sairemos desta oração mais fortes, mais confiantes, mais cheios de esperança, porque a nossa vitória não depende das circunstâncias, mas do poder de Deus que jamais falha. Que a alegria do Espírito Santo renove o nosso coração neste momento, que todo medo se transforme em coragem, que toda angústia dê lugar à confiança e que a presença de Deus permaneça conosco em cada passo, em cada decisão
e em todos os dias da nossa vida. São José, protege a nossa vida, abençoa os nossos projetos, livra-nos de todo o mal, de toda armadilha, de toda inveja, de toda injustiça e de tudo aquilo que tenta nos afastar da vontade de Deus. Que nunca nos falte a tua proteção, São José, o teu exemplo de fidelidade, a tua poderosa intercessão. Nós recebemos pela fé as bênçãos que Deus está derramando sobre nós. Recebemos a cura para as feridas, recebemos a força para continuar, recebemos a esperança que renasce, recebemos a providência do céu e recebemos com alegria o milagre que o Senhor, pela intercessão de São José, já começou a realizar em nossa vida. Nós seguiremos confiando, seguiremos rezando, seguiremos agradecendo, porque sabemos que Deus nunca abandona aqueles que colocam a sua esperança em suas mãos. E quando olharmos para trás, veremos que esta oração foi o início de uma nova história, de um novo tempo, de uma nova esperança e de grandes milagres que glorificarão o santo nome do Senhor. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glorioso São José, Pai terreno de Jesus, esposo da Virgem Maria, homem justo, obediente à vontade de Deus e poderoso intercessor das causas mais difíceis, nós nos colocamos agora diante da tua santa presença, com o coração cheio de esperança e fé. São José, tu conheces as lágrimas que escondemos, as lutas que enfrentamos, os medos que nos silenciam e as batalhas que ninguém vê. Tu sabes o peso que carregamos, as portas que permanecem fechadas para nós, os nossos sonhos interrompidos, as respostas que ainda não chegam e as noites em que dormimos pedindo apenas que Deus nos socorra. São José, hoje nós clamamos pela tua poderosa intercessão. Vai à nossa frente, prepara os nossos caminhos, remove todo obstáculo que impede a nossa vitória. Derruba toda muralha que parece impossível de vencer. Abre as portas que somente o Senhor pode abrir. São José, fecha definitivamente as portas do mal, da derrota, da tristeza, do desânimo, da pobreza, da angústia e de toda a obra das trevas. Ó poderoso protetor, São José, leva ao coração de Jesus as nossas súplicas. Apresenta diante do trono de Deus aquilo que carregamos em silêncio e que tantas vezes não conseguimos explicar com palavras. Tu que sustentaste a Sagrada Família com o trabalho das tuas mãos, abençoa também a nossa vida. Que nunca nos falte o pão de cada dia, que nunca nos falte a esperança, a fé,
a presença de Deus. São José, intercede por aqueles que estão aflitos. Intercede pelos que choram, pelos que perderam a coragem de lutar, por aqueles que esperam um milagre, pelos que aguardam uma cura, pelos que precisam de um emprego, por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, que vivem grandes injustiças, carregam enfermidades. Intercede, São José, pelas famílias que estão divididas, pelos casamentos que precisam ser restaurados, pelos filhos que se afastaram de Deus. Ó São José, faz florescer onde tudo parece seco, faz nascer esperança onde existe desespero, faz surgir luz onde existe escuridão, faz brotar vida onde todos enxergam apenas o fim. Nós acreditamos que Deus continua realizando milagres. Nós acreditamos que nenhuma causa é impossível para o Senhor. Nós confiamos que a tua poderosa intercessão, São José, alcança graças que os nossos olhos ainda não conseguem ver. Por isso entregamos em tuas mãos o nosso maior pedido. Entregamos a nossa causa impossível. Entregamos a urgência que carregamos. Entregamos a dor que pesa sobre o nosso coração. São José, se este milagre for para a glória de Deus e para o bem da nossa alma, roga sem cessar por nós, intercede dia e noite, bate às portas da misericórdia divina, pede por nós, clama por nós, suplica por nós, e alcança pela infinita bondade de Deus o milagre que tanto esperamos. Que toda corrente seja quebrada, que toda injustiça seja desfeita, que toda perseguição chegue ao fim, que toda tristeza se transforme em alegria, que toda porta fechada se abra no tempo perfeito de Deus, que toda resposta chegue no momento certo, que toda promessa do Senhor se cumpra em nossa vida. São José, ensina-nos a confiar, mesmo quando não compreendemos. Ensina-nos a esperar sem perder a esperança. Ensina-nos a permanecermos firmes, mesmo durante a tempestade. Ensina-nos a caminhar com humildade, coragem, fidelidade. Que jamais nos afastemos de Jesus, que jamais percamos a fé, que jamais deixemos de acreditar no poder da oração. Hoje escolhemos confiar, escolhemos esperar, escolhemos acreditar que o céu está trabalhando ao nosso favor. Mesmo que tudo pareça impossível, sabemos que Deus continua sendo o Deus do impossível. E pela tua poderosa intercessão, São José, cremos que o milagre já começou. Recebemos a paz, recebemos a força, recebemos a esperança, recebemos a bênção do Senhor. Que a nossa casa seja protegida, que a nossa família seja guardada,
Que o nosso trabalho seja abençoado, que os nossos caminhos sejam iluminados e que a presença de Deus permaneça conosco hoje, amanhã e por todos os dias da nossa vida. Glorioso São José, continuaremos confiando, continuaremos rezando, continuaremos aguardando, porque sabemos que aqueles que colocam a sua esperança em Deus jamais são abandonados, jamais são esquecidos. São José, rogai por nós, guarda-nos, protege-nos, nos conduz até Jesus e alcança para nós o milagre impossível e urgente que tanto necessitamos, segundo a santa vontade de Deus. Neste momento, pela poderosa intercessão de São José, nós entregamos ao Senhor tudo aquilo que parece perdido. Nós acreditamos que Deus está trabalhando em silêncio, abrindo portas que ainda não conseguimos enxergar, movendo corações, preparando encontros, criando oportunidades e realizando o impossível no tempo perfeito. Nós sairemos desta oração mais fortes, mais confiantes, mais cheios de esperança, porque a nossa vitória não depende das circunstâncias, mas do poder de Deus que jamais falha. Que a alegria do Espírito Santo renove o nosso coração neste momento. Que todo medo se transforme em coragem. Que toda angústia dê lugar à confiança. E que a presença de Deus permaneça conosco em cada passo, em cada decisão e em todos os dias da nossa vida. São José, protege a nossa vida, abençoa os nossos projetos, livra-nos de todo o mal, de toda armadilha, de toda inveja, de toda injustiça e de tudo aquilo que tenta nos afastar da vontade de Deus. Que nunca nos falte a tua proteção, São José, o teu exemplo de fidelidade, a tua poderosa intercessão. Nós recebemos pela fé as bênçãos que Deus está derramando sobre nós. Recebemos a cura para as feridas. Recebemos a força para continuar. Recebemos a esperança que renasce. Recebemos a providência do céu. E recebemos com alegria o milagre que o Senhor, pela intercessão de São José, já começou a realizar em nossa vida. Nós seguiremos confiando, seguiremos rezando, seguiremos agradecendo, porque sabemos que Deus nunca abandona aqueles que colocam a sua esperança em suas mãos. E quando olharmos para trás, veremos que esta oração foi o início de uma nova história, de um novo tempo, de uma nova esperança e de grandes milagres que glorificarão o santo nome do Senhor. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.
Glorioso São José, Pai terreno de Jesus, esposo da Virgem Maria, homem justo, obediente à vontade de Deus e poderoso intercessor das causas mais difíceis, nós nos colocamos agora diante da Tua santa presença, com o coração cheio de esperança e fé. São José, Tu conheces as lágrimas que escondemos, as lutas que enfrentamos, os medos que nos silenciam e as batalhas que ninguém vê. Tu sabes o peso que carregamos, as portas que permanecem fechadas para nós, os nossos sonhos interrompidos, as respostas que ainda não chegam e as noites em que dormimos pedindo apenas que Deus nos socorra. São José, hoje nós clamamos pela Tua poderosa intercessão. Vai à nossa frente, prepara os nossos caminhos, remove todo obstáculo que impede a nossa vitória. Derruba toda muralha que parece impossível de vencer. Abre as portas que somente o Senhor pode abrir. São José, fecha definitivamente as portas do mal, da derrota, da tristeza, do desânimo, da pobreza, da angústia e de toda a obra das trevas. Ó poderoso protetor, São José, leva ao coração de Jesus as nossas súplicas. Apresenta diante do trono de Deus aquilo que carregamos em silêncio e que tantas vezes não conseguimos explicar com palavras. Tu que sustentaste a Sagrada Família com o trabalho das Tuas mãos, abençoa também a nossa vida. Que nunca nos falte o pão de cada dia, que nunca nos falte a esperança, a fé, a presença de Deus. São José, intercede por aqueles que estão aflitos. Intercede pelos que choram, pelos que perderam a coragem de lutar, por aqueles que esperam um milagre, pelos que aguardam uma cura, pelos que precisam de um emprego, por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, que vivem grandes injustiças, carregam enfermidades. Intercede, São José, pelas famílias que estão divididas, pelos casamentos que precisam ser restaurados, pelos filhos que se afastaram de Deus. Ó São José, faz florescer onde tudo parece seco. Faz nascer esperança onde existe desespero. Faz surgir luz onde existe escuridão. Faz brotar vida onde todos enxergam apenas o fim. Nós acreditamos que Deus continua realizando milagres. Nós acreditamos que nenhuma causa é impossível para o Senhor. Nós confiamos que a Tua poderosa intercessão, São José, alcança graças que os nossos olhos ainda não conseguem ver. Por isso entregamos em Tuas mãos o nosso maior pedido. Entregamos a nossa causa impossível. Entregamos a urgência que carregamos. Entregamos a dor que pesa sobre o nosso coração. São José, se este milagre for para a glória de Deus e para o bem da nossa alma, roga sem cessar por nós, intercede dia e noite, bate às portas da misericórdia divina, pede por nós, clama por nós, suplica por nós, e alcança pela infinita bondade de Deus
o milagre que tanto esperamos. Que toda corrente seja quebrada, que toda injustiça seja desfeita, que toda perseguição chegue ao fim, que toda tristeza se transforme em alegria, que toda porta fechada se abra no tempo perfeito de Deus, que toda resposta chegue no momento certo, que toda promessa do Senhor se cumpra em nossa vida. São José, ensina-nos a confiar, mesmo quando não compreendemos. Ensina-nos a esperar sem perder a esperança. Ensina-nos a permanecermos firmes, mesmo durante a tempestade. Ensina-nos a caminhar com humildade, coragem, fidelidade. Que jamais nos afastemos de Jesus, que jamais percamos a fé, que jamais deixemos de acreditar no poder da oração. Hoje escolhemos confiar, escolhemos esperar, escolhemos acreditar que o céu está trabalhando ao nosso favor. Mesmo que tudo pareça impossível, sabemos que Deus continua sendo o Deus do impossível. E pela tua poderosa intercessão, São José, cremos que o milagre já começou. Recebemos a paz, recebemos a força, recebemos a esperança, recebemos a bênção do Senhor. Que a nossa casa seja protegida, que a nossa família seja guardada, que o nosso trabalho seja abençoado, que os nossos caminhos sejam iluminados e que a presença de Deus permaneça conosco hoje, amanhã e por todos os dias da nossa vida. Glorioso São José, continuaremos confiando, continuaremos rezando, continuaremos aguardando, porque sabemos que aqueles que colocam a sua esperança em Deus jamais são abandonados, jamais são esquecidos. São José, rogai por nós, guarda-nos, protege-nos, nos conduz até Jesus e alcança para nós o milagre impossível e urgente que tanto necessitamos, segundo a santa vontade de Deus. Neste momento, pela poderosa intercessão de São José, nós entregamos ao Senhor tudo aquilo que parece perdido. Nós acreditamos que Deus está trabalhando em silêncio, abrindo portas que ainda não conseguimos enxergar, movendo corações, preparando encontros, criando oportunidades e realizando o impossível no tempo perfeito. Nós sairemos desta oração mais fortes, mais confiantes, mais cheios de esperança, porque a nossa vitória não depende das circunstâncias, mas do poder de Deus que jamais falha. Que a alegria do Espírito Santo renove o nosso coração neste momento, que todo medo se transforme em coragem, que toda angústia dê lugar à confiança e que a presença de Deus permaneça conosco em cada passo, em cada decisão
e em todos os dias da nossa vida. São José, protege a nossa vida, abençoa os nossos projetos, livra-nos de todo o mal, de toda armadilha, de toda inveja, de toda injustiça e de tudo aquilo que tenta nos afastar da vontade de Deus. Que nunca nos falte a tua proteção, São José, o teu exemplo de fidelidade, a tua poderosa intercessão. Nós recebemos pela fé as bênçãos que Deus está derramando sobre nós. Recebemos a cura para as feridas, recebemos a força para continuar, recebemos a esperança que renasce, recebemos a providência do céu e recebemos com alegria o milagre que o Senhor, pela intercessão de São José, já começou a realizar em nossa vida. Nós seguiremos confiando, seguiremos rezando, seguiremos agradecendo, porque sabemos que Deus nunca abandona aqueles que colocam a sua esperança em suas mãos. E quando olharmos para trás, veremos que esta oração foi o início de uma nova história, de um novo tempo, de uma nova esperança e de grandes milagres que glorificarão o santo nome do Senhor. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glorioso São José, Pai terreno de Jesus, esposo da Virgem Maria, homem justo, obediente à vontade de Deus e poderoso intercessor das causas mais difíceis, nós nos colocamos agora diante da Tua santa presença, com o coração cheio de esperança e fé. São José, Tu conheces as lágrimas que escondemos, as lutas que enfrentamos, os medos que nos silenciam e as batalhas que ninguém vê. Tu sabes o peso que carregamos, as portas que permanecem fechadas para nós, os nossos sonhos interrompidos, as respostas que ainda não chegam e as noites em que dormimos pedindo apenas que Deus nos socorra. São José, hoje nós clamamos pela Tua poderosa intercessão. Vai à nossa frente, prepara os nossos caminhos, remove todo obstáculo que impede a nossa vitória. Derruba toda muralha que parece impossível de vencer. Abre as portas que somente o Senhor pode abrir. São José, fecha definitivamente as portas do mal, da derrota, da tristeza, do desânimo, da pobreza, da angústia e de toda a obra das trevas. Ó poderoso protetor, São José, leva ao coração de Jesus as nossas súplicas. Apresenta diante do trono de Deus aquilo que carregamos em silêncio e que tantas vezes não conseguimos explicar com palavras. Tu que sustentaste a Sagrada Família com o trabalho das tuas mãos, abençoa também a nossa vida. Que nunca nos falte o pão de cada dia, que nunca nos falte a esperança, a fé, a presença de Deus.
São José, intercede por aqueles que estão aflitos. Intercede pelos que choram, pelos que perderam a coragem de lutar, por aqueles que esperam um milagre, pelos que aguardam uma cura, pelos que precisam de um emprego, por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, que vivem grandes injustiças, carregam enfermidades. Intercede, São José, pelas famílias que estão divididas, pelos casamentos que precisam ser restaurados, pelos filhos que se afastaram de Deus. Ó São José, faz florescer onde tudo parece seco, faz nascer esperança onde existe desespero, faz surgir luz onde existe escuridão, faz brotar vida onde todos enxergam apenas o fim. Nós acreditamos que Deus continua realizando milagres. Nós acreditamos que nenhuma causa é impossível para o Senhor. Nós confiamos que a tua poderosa intercessão, São José, alcança graças que os nossos olhos ainda não conseguem ver. Por isso entregamos em tuas mãos o nosso maior pedido. Entregamos a nossa causa impossível. Entregamos a urgência que carregamos. Entregamos a dor que pesa sobre o nosso coração. São José, se este milagre for para a glória de Deus e para o bem da nossa alma, roga sem cessar por nós, intercede dia e noite, bate às portas da misericórdia divina, pede por nós, clama por nós, suplica por nós, e alcança pela infinita bondade de Deus o milagre que tanto esperamos. Que toda corrente seja quebrada, que toda injustiça seja desfeita, que toda perseguição chegue ao fim, que toda tristeza se transforme em alegria, que toda porta fechada se abra no tempo perfeito de Deus, que toda resposta chegue no momento certo, que toda promessa do Senhor se cumpra em nossa vida. São José, ensina-nos a confiar, mesmo quando não compreendemos. Ensina-nos a esperar sem perder a esperança. Ensina-nos a permanecermos firmes, mesmo durante a tempestade. Ensina-nos a caminhar com humildade, coragem, fidelidade. Que jamais nos afastemos de Jesus, que jamais percamos a fé, que jamais deixemos de acreditar no poder da oração. Hoje escolhemos confiar, escolhemos esperar, escolhemos acreditar que o céu está trabalhando ao nosso favor. Mesmo que tudo pareça impossível, sabemos que Deus continua sendo o Deus do impossível. E pela tua poderosa intercessão, São José, cremos que o milagre já começou. Recebemos a paz, recebemos a força, recebemos a esperança, recebemos a bênção do Senhor. Que a nossa casa seja protegida, que a nossa família seja guardada, que o nosso trabalho seja abençoado, que os nossos caminhos sejam iluminados e que a presença de Deus permaneça conosco hoje, amanhã
e por todos os dias da nossa vida. Glorioso São José, continuaremos confiando, continuaremos rezando, continuaremos aguardando, porque sabemos que aqueles que colocam a sua esperança em Deus jamais são abandonados, jamais são esquecidos. São José, rogai por nós. Guarda-nos, protege-nos, nos conduz até Jesus e alcança para nós o milagre impossível e urgente que tanto necessitamos, segundo a santa vontade de Deus. Neste momento, pela poderosa intercessão de São José, nós entregamos ao Senhor tudo aquilo que parece perdido. Nós acreditamos que Deus está trabalhando em silêncio, abrindo portas que ainda não conseguimos enxergar, movendo corações, preparando encontros, criando oportunidades e realizando o impossível no tempo perfeito. Nós sairemos desta oração mais fortes, mais confiantes, mais cheios de esperança, porque a nossa vitória não depende das circunstâncias, mas do poder de Deus que jamais falha. Que a alegria do Espírito Santo renove o nosso coração neste momento. Que todo medo se transforme em coragem. Que toda angústia dê lugar à confiança. E que a presença de Deus permaneça conosco em cada passo, em cada decisão e em todos os dias da nossa vida. São José, protege a nossa vida, abençoa os nossos projetos, livra-nos de todo o mal, de toda armadilha, de toda inveja, de toda injustiça e de tudo aquilo que tenta nos afastar da vontade de Deus. Que nunca nos falte a tua proteção, São José, o teu exemplo de fidelidade, a tua poderosa intercessão. Nós recebemos pela fé as bênçãos que Deus está derramando sobre nós. Recebemos a cura para as feridas. Recebemos a força para continuar. Recebemos a esperança que renasce. Recebemos a providência do céu e recebemos com alegria o milagre que o Senhor, pela intercessão de São José, já começou a realizar em nossa vida. Nós seguiremos confiando, seguiremos rezando, seguiremos agradecendo, porque sabemos que Deus nunca abandona aqueles que colocam a sua esperança em suas mãos. E quando olharmos para trás, veremos que esta oração foi o início de uma nova história, de um novo tempo, de uma nova esperança e de grandes milagres que glorificarão o santo nome do Senhor. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, é sinal de que São José já está agindo na sua vida. Creia,
o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente, de um milagre inesperado. Você pode ser um instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém. E até a próxima oração milagrosa.